Boa tarde, Marcos Verlani, como está você? Tudo bem? Boa tarde, Gilce. Tudo tranquilo por aqui, na medida do possível. Na medida do possível, né? Porque eu acho que você está exatamente no olho do furacão, porque, para vocês saberem, né, trabalhadores e trabalhadoras, o Marcos é jornalista e ele está em Brasília. Ele é um assessor, né, parlamentar do DIAP, e ele fica lá exatamente no olho do furacão. E a nossa conversa é sobre Brasília, é sobre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Nesse momento, nós temos acompanhado pela imprensa, Marcos, algumas declarações dele que têm nos preocupado. Por exemplo, né, ele diz que vai votar a MP 1000 e talvez a desoneração da folha após a eleição aqui do Brasil, né, a municipal, as municipais. Então, a gente também não sabe se é no primeiro ou é no segundo turno. O que eu acho mais complicado é quando ele declarou no valor, acho que foi no sábado ou ontem, que ele só vai votar uma dilação do prazo da calamidade pública em relação à pandemia lá em 28 de fevereiro, que é quando acaba o mandato dele. Nós sabemos que tudo isso são jogos, né? Estão jogando um contra o outro, ele e o governo Bolsonaro, né? Porque estão em confronto nesse momento. Há também uma declaração de que o Centrão percebeu que uma forma de diminuir o poder dele é esvaziando a pauta, e ele, sem pauta, sem sessão, ele não tem poder. E tudo isso interfere na vida aqui do trabalhador, Marcos, no chão de fábrica, porque é importante que se vote a MP 1000 agora para que se eleve o auxílio de 300 para 600. E é importantíssimo que se vote ainda em 2020 a dilação do prazo da calamidade pública, que a gente sabe que não vai acabar. O Rio de Janeiro já cancelou o carnaval em fevereiro. Já sabemos que o Rio de Janeiro, a noite de fogos de artifício, vai ser tudo bastante virtual. Então, eu queria que você fizesse essa análise de como está essa situação de coisas em Brasília, que nos interfere aqui na nossa vida, no chão de fábrica, diariamente. É com você, Marcos. Ô, Gil, se o quadro aqui, quadro brasileiro, é extremamente complexo, difícil. Não há sinais de redução da curva. Quer dizer, há sinais, mas a curva da pandemia se baixa muito lentamente, porque no Brasil nunca houve o isolamento segundo os protocolos da Organização Mundial da Saúde. A gente nunca no Brasil atingiu pelo menos 70%. Sim. Então, claro que a pandemia vai perdurar durante todo o ano de 2020, que já acabou, nós já estamos em outubro, né? Então, 2020 efetivamente já acabou. Isso quer dizer o seguinte: quem tinha que fazer alguma coisa fez, quem não fez, só o ano que vem. E aí é um ano eleitoral, com muitas novidades no plano político. O Congresso não está votando todas as matérias, não só em função da pandemia, do isolamento dos deputados, enfim, mas também por conta da eleição, cuja novidade é exatamente o fato de os deputados e senadores não estarem em Brasília, então se permite votar alguma coisa, porque numa situação normal não se votaria. Essa disputa do Rodrigo Maia, na verdade, a disputa do Rodrigo Maia não é nem com o presidente da República, é com o Paulo Guedes. Sim. E aí tem um problema que a questão da ajuda emergencial, eu pessoalmente não acredito, Gilce, que a MP será modificada para voltar o que era até agosto, ou seja, 600 e 1.200. Não acredito nessa possibilidade. Aliás, a briga do Rodrigo Maia é exatamente porque ele é contra isso. Ele é contra furar o teto de gasto, que é uma espécie de fundamentalismo neoliberal do Temer para cá, e, portanto, furar o teto de gasto se tornou, não furar o teto de gasto se transformou numa disputa. Contraditoriamente, acho até que o presidente Jair Bolsonaro até topa, porque ele está numa perspectiva reeleitoral. Sim.
ele percebeu que deu se boa. aliando ao Centrão, concedendo esse aumento, foi um aumento exponencial, aumentou até agosto 3 vezes, o valor do Bolsa Família, que era de R$ 180. Então, imagina, uma família ganhava R$ 180, passou a receber 600 a 1.200. Imagine a situação. A economia, inclusive, deu uma aquecida. Sim. E agora desaqueceu, nós estamos numa situação de estagflação, tem um quadro de desabastecimento, por isso que houve aumento dos preços da cesta básica, enfim. Então, é um quadro extremamente difícil, vai piorar, porque até o final do ano o desemprego vai aumentar, até janeiro, fevereiro, as pessoas vão sair definitivamente, apesar de que pode haver uma segunda onda, já está havendo em alguns países da Europa, pode haver no Brasil, efetivamente. Então, na medida em que o povo volte à vida, vamos chamar de normal, entre aspas, porque não vai ser normal, que foi a dita normalidade que nos trouxe a esse quadro complexo que nós estamos vivendo. Então, a volta à normalidade, entre aspas, vai causar mais problemas, porque aí as pessoas vão ter que procurar emprego, que as pessoas, muita gente ainda está em casa, isolado, porque não estão procurando emprego, porque não tem emprego, não há investimento, não há políticas que beneficiem, que propiciem investimento do setor privado, não há políticas governamentais que propiciem investimentos do setor privado. Então, a economia brasileira está parada. Agora, tem um dado interessante. A imprensa não fala isso, a imprensa não comenta isso, ou pelo menos não comenta como poderia comentar, porque é evidente que a economia está parada. O salário está estagnado, não há investimento, não há políticas públicas no sentido de fazer com que a economia saia dessa pasmaceira, dessa marcha parada, né? Nós estamos numa marcha parada, a economia não se desenvolve, não há circulação de dinheiro. Então, é um quadro extremamente complexo. Diante disso, por que a imprensa não fala? Porque a imprensa, uma parcela da imprensa que diverge do Bolsonaro, diverge politicamente por um conjunto de fatores, porque não concorda com... não é o candidato que a elite queria. O candidato da elite econômica brasileira era o Geraldo Alckmin. Ele não se viabilizou, então foram de Bolsonaro, que foi o que conseguiu surfar na onda da antipolítica, antipartido, anti-establishment. Então, mas não diverge da política econômica do Bolsonaro, Paulo Guedes. Então, é um quadro que vai se agravar profundamente pós-Natal e Ano Novo. Então, esse é o quadro de modo geral. E o Rodrigo Maia tem razão. O Rodrigo Maia, ele tem divergências com o governo, expressa isso, porque tem uma certa independência. O DEM não é um partido do chamado Centrão, ou pelo menos não está formalmente no Centrão, se constituiu num outro bloco no Congresso Nacional, e a saída dele da presidência vai produzir mudanças na pauta do Congresso Nacional, porque o candidato que disputa, que é o Arthur Lira, do PP de Alagoas, ele é do chamado Centrão. E ele vai fazer uma pauta segundo as conveniências do governo, quer dizer, vai dialogar melhor com o governo, vai estabelecer um diálogo mais orgânico com o governo. Então, se de um ponto de vista o congelamento da pauta do Congresso esvazia o Rodrigo Maia, esvazia mesmo, de outro paralisa o Brasil segundo os interesses do projeto neoliberal. Então, é um conjunto de problemas, e tudo isso vai desaguar em janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro, mais especificamente em fevereiro, quando o Congresso volta no sentido de eleger uma nova mesa para o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Agora, qual é o problema, Gilce, da Câmara em especial? É que as comissões não funcionaram. O processo legislativo, o grosso do processo legislativo, passa, em grande medida, pelas comissões. Inclusive, muitas matérias que são aprovadas nas comissões temáticas da Câmara, por exemplo, muitas dessas matérias não vão para o plenário, porque são matérias conclusivas
na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e Tributação. Então o processo legislativo ele tá andando aí 30%, 40% por conta da pandemia. Então, esse é um aspecto mais geral da questão da pauta do Congresso Nacional, do imbróglio do Rodrigo Maia com Paulo Guedes e a agenda econômica do governo, que não caminhou, sobretudo em função da pandemia, em função das dificuldades do Bolsonaro. Eu estava me lembrando aqui de um aspecto interessante. O Bolsonaro não entregou a pauta efetivamente que lhe foi demandada. Ele só conseguiu aprovar a reforma da Previdência. E digo mais, quem aprovou a reforma da Previdência foi o Rogério Marinho, que é muito mais habilidoso, mais articulado. Antes de ser ministro, na época que ele era secretário do Ministério da Economia, ele que ajudou, ele que viabilizou a reforma da Previdência. Todas as vezes que o Paulo Guedes esteve no Congresso para dialogar sobre a reforma da Previdência, ele brigou. Rogério Marinho, não. E detalhe, ele ia todos os dias ao Congresso Nacional, antes, evidentemente, da pandemia. Então, ele que contribuiu. Né? Não vamos nos esquecer que quem tocou a reforma trabalhista foi exatamente o Rogério Marinho. Ele é habilidoso, articulado, preparado e tal. Foi à toa que ele foi guindado de secretário para ministro. Então, é preciso dizer isso. Agora, Gilce, o governo está num dilema, Bolsonaro está num dilema, porque ele sabe, a imprensa sabe, o Congresso sabe, que eles vão ter muita dificuldade de entregar essa pauta. Esse decreto, por exemplo, que foi editado, que privatizava o SUS, foi um teste. Então, embora não haja uma oposição mais vigorosa no Congresso Nacional, mas para o bem ou para o mal, as redes sociais funcionando, Sim, então todo mundo se manifestou, foi uma saraivada contra o fim do SUS no momento de crise pandêmica, de crise sanitária, crise na saúde. Tudo isso vai ser turbinado. Vamos lembrar que o governo retirou recursos da saúde para o orçamento de 2021, que sequer foi votado ainda, quer dizer, não foi votado no Congresso Nacional. Então, veja, é um quadro catastrófico. E não está pior por conta do isolamento, com todas as dificuldades, tem um percentual de isolamento, tem a possibilidade de volta, que vira aí uma segunda onda, né? Que virá, certamente virá, porque os estados liberaram para fazer a campanha eleitoral. Então, veja que é um quadro extremamente difícil. Eu, acompanhando o noticiário, a impressão que eu tenho é que a imprensa não discute o problema econômico brasileiro. Não sei se você percebe isso. Sim, percebemos. Não discute, porque a crise econômica brasileira é catastrófica. Nós vamos chegar aí até dezembro com 19% de desempregados. Eu li uma matéria sobre isso, 18,48, uma coisa mais ou menos assim. Eu não sei onde esse povo tirou 13%, 14% de desemprego. Não é verdade isso, não é verdade. Mesmo não contando as pessoas que não estão procurando emprego, porque não tem emprego, ainda mais agora, final de ano, que vai ter alguma coisa de emprego, aqueles empregos de final de ano, provisório e tal, mas vai ser muito pouco, vai ter muito pouco. Então, esse é um quadro, Gilson, complicadíssimo, e vai ficar mais complicado porque, embora o Bolsonaro agora tenha o apoio do Centrão, mas o governo Bolsonaro é errático, tem dificuldade de manejar com o Congresso, de dialogar, porque o governo Bolsonaro dialoga em bases fisiológicas, ele é um governo com mais dificuldades de dialogar. É diferente do Temer, por exemplo, que foi muito habilidoso, constituiu efetivamente uma base de apoio, inclusive anterior à assunção da presidência da República, antes do impeachment da presidente Dilma. Então, em linhas gerais, muito objetivamente, o quadro é esse. De abordar aqui também uma questão que vai, com certeza, impactar diretamente aos trabalhadores, agora falando de carteira assinada. A gente sabe que é uma questão de tempo, talvez até nem chegue a perceber uma segunda onda no Brasil, porque elas vão meio que se misturar.
pelo menos lá na Europa, houve um momento para se perceber que houve uma retração e agora voltou. Por que voltou lá? Volta por vários motivos. Primeiro que o vírus ele também é um vírus complicadíssimo. A gente sabe que ele quando começa a estudar uma vacina para um determinado tipo de vírus, SARS, ele se transmuta. Assim como teve notícia esse final de semana agora, que lá na Espanha tem uma cepa que ela não é tão letal, mas ela se multiplica, ela contamina pessoas mais rapidamente do que a com que estávamos acostumados a lidar. Então, é assim, precisa a gente ser muito especialista para a gente entender o que vai acontecer. Ou seja, e por que, além de ter o problema do vírus, também deu a segunda onda? Porque foi aberto tudo, né? As escolas estavam voltando, os bares, restaurantes, um pouco do turismo, que é o caso do Brasil, que está agora querendo liberar as aulas, os restaurantes. A diferença é que lá existe uma outra estrutura na Europa, até nos Estados Unidos, apesar de esperar, tem uma outra estrutura aqui no Brasil. É o que você acabou de falar, não há um diálogo. A gente não vê claramente. Eu entrevistei o João Guilherme antes de você, e ele também está falando sobre o mesmo assunto, e ele colocou uma figura para poder encerrar o assunto. Foi assim, Gilce, Brasília é uma galinha andando sem cabeça. Coisa bem, essa metáfora é bem João Guilhermiano. É João Guilhermiano, não. E ele conseguiu traduzir a situação. Por que isso? Porque, assim, as empresas elas podem vir com um discurso, a partir de 2021, de uma nova readequação global. Quando a Renault demitiu o 747 aqui em julho, a conversa era que lá estava no meio de uma pandemia, né? Ou seja, meio não. Lá estavam vivendo as consequências do pico que foi abril e maio. Então, em julho, demitiram. Então, a gente não está vivendo no Brasil, lockdown na Inglaterra, lockdown na França, na Alemanha, embora lockdowns de formas diferentes, mas é lockdown, que vai interferir na economia de lá. E as nossas empresas daqui, as nossas multi, estão lá, a matriz delas está na França, não saiu de lá. Sim. Então, nós podemos também prever, para o mundo do trabalho com a carteira assinada também, momentos difíceis. E nós vamos precisar mais que nunca que a 936 exista a partir de janeiro, fevereiro e março, se essa pandemia persistir. Não é isso, Marcos? Exatamente. O problema aí, Gilson, é o seguinte, é que não interessa, assim, por conta do fundamentalismo do teto de gasto, por mais que o Bolsonaro, vislumbrando a reeleição, e ele percebeu que isso dá voto, né, quer dizer, essa política da ajuda emergencial ela é muito parecida com as políticas de concessão de renda do governo anterior, né? Não eram políticas de esquerda, essas políticas compensatórias não eram políticas de esquerda, eram políticas liberais, liberal keynesiano, né? Políticas compensatórias. Então, Bolsonaro rompeu com isso, porque ele percebeu que isso dá voto. Só que, como o teto de gasto é um fundamentalismo neoliberal, eles não vão permitir o Congresso, o Congresso majoritariamente que aprovou o teto de gasto não vai permitir que ele seja furado. Então, a medida provisória, tudo indica que a medida provisória será aprovada tal como ela foi encaminhada, do ponto de vista do seu conteúdo. Pode haver uma ou outra emenda aqui e acolá, mas não muda o conteúdo. Vai ser de 300 e 600 reais até dezembro. Depois vai ser o caos total, porque aí saímos das festas, a eleição terá terminado, quer dizer, essa euforia que é a eleição, com todos os problemas que o país tem, eleição causa euforia no Brasil, porque a eleição gera renda, mobiliza pessoas, anima, enfim. Então, a eleição tem esse caráter aqui. É um momento vamos dizer assim, que a democracia fica mais exposta, mais saliente, que as pessoas participam, as pessoas debatem, apesar de todas as dificuldades, inclusive as dificuldades da pandemia. Terminou esse processo aí, eleição, festas, Natal, Ano Novo, e ajuda emergencial de 300 e 600, vai ser um caos a partir de janeiro e fevereiro, Gilson. Então, vai ser uma
uma crise. Eu acho que o governo Bolsonaro vai começar a efetivamente derreter. Primeiro, porque eu não acredito que o Bolsonaro tenha esse apoio que parece que tem. Veja que ele já não mobiliza mais as suas bases. Tem uma e já está claro também que rede social são bolhas. A direita e a esquerda são bolhas, né? Então você tem a bolha da direita, a bolha da esquerda. Isso já está evidente, né? Então, quando a eleição terminar, a crise virá com toda a força e vai dragar o governo Bolsonaro, a não ser que haja um grande pacto, que o Bolsonaro consiga convencer o governo, ou melhor, consiga convencer o Congresso, que eleja, por exemplo, o Arthur Lira, que seria um presidente, porque sendo uma figura fisiológica, é importante lembrar que há uma grande diferença entre um presidente ideológico, como é o caso do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia tem compromissos com os fundamentos do neoliberalismo. Ele é ideologicamente neoliberal. O Arthur Lira é neoliberal no plano fisiológico. Se tiver que mudar, ele muda. Se tiver uma situação favorável, figura com o estofo e o conteúdo que tem o Rodrigo Maia. Não. Então, por um lado, isso vai ser bom para o Bolsonaro, por outro, vai ser também ruim, porque, havendo mudanças, a elite econômica que sustenta o Bolsonaro pode retirar esse apoio. Então, isso é preciso que se preste atenção, porque a elite econômica é contra essas ajudas emergenciais. Eles toparam que não tinha para onde correr, porque no mundo inteiro essas ajudas foram concedidas, até mais do que no Brasil. Não podemos esquecer que o governo ia conceder apenas R$ 200 e sequer mandou uma medida provisória para o Congresso. Quem aprovou a ajuda de 600 foi o Congresso, mas quem se apropriou disso foi o Poder Executivo, que geralmente é a instituição que se apropria mesmo, porque é o Poder Executivo quem executa, quem mandou pagar, quem pagou por meio da Caixa Econômica, que é do governo. Então, o povo identificou. Então, Gilson, em linhas gerais, é isso. A crise. O Rodrigo Maia está negociando o ministério com o governo, né? Está negociando o ministério, até para o governo ter apoio do DEM, porque se o Rodrigo Maia for para o governo, não vai ser o Rodrigo Maia quem irá sozinho, ele vai com o DEM, ele vai representando o DEM. Então, isso fortalece o governo federal no Congresso. Marcos, e deixa eu te interromper aqui. Ele está negociando o ministério. E por que ele foi denunciado pela PGR semana passada? Ele e mais três figuras, inclusive o irmão do Toffoli. Olha, pode falar. O problema é o seguinte: isso é a Lava Jato tentando. A Lava Jato não tem mais funcionalidade. Então, Mas você acha que é a Lava Jato? Porque o Lava Jato acha que é o Bolsonaro. Não, é a Lava Jato. Né? É a Lava Jato, gente do Centrão, é a imprensa. Então, a política, Gilson, ainda está desorganizada no Brasil. Agora, há uma tendência, há um movimento das eleições municipais já mostrando que as coisas tendem a voltar para a caixinha, como disse o Ciro no debate de 2018. Veja, a eleição, vamos pegar os dois estados em que houve uma tentativa de federalizar o debate político. Isso não deu certo. São Paulo e Rio de Janeiro. Há uma tendência em São Paulo a manutenção do PSDB na prefeitura, né? Há uma manutenção. O candidato do governo federal, que é o Celso Russomano, está esvaziando, está derretendo. A tendência é que não vá nem para o segundo turno. E uma outra característica de 2018 é que o PT também vai perder, está isolado, está sem força política, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Provavelmente, os dois grandes derrotados da eleição municipal serão o governo, Bolsonaro, os candidatos que o Bolsonaro apoiou, todos se mostram sem força, e o PT, que só vai disputar com alguma possibilidade de vitória, talvez Vitória, no Espírito Santo. Em Fortaleza,
a Luiziane Lins disputa a possibilidade de ir para o segundo turno com José Sarto, mas o Sarto é que tem menos rejeição do que o capitão Wagner e tem menos rejeição do que a Luiziane Lins. Se a Luiziane, do PT, for para o segundo turno com o capitão Wagner, perde em função da rejeição. Se o Sarto for para o segundo turno com o capitão Wagner, o Sarto ganha, porque é o que tem menor rejeição. A mesma coisa em Recife. Lá, a tendência é que ganhe o deputado João Campos, do PSB, numa aliança com o PDT, numa ampla aliança, uma aliança parecida com a atual gestão da prefeitura e com a atual gestão do governo estadual. Eles fizeram uma composição lá com 10 partidos, alguma coisa mais ou menos assim. E a concorrente do João Campos é do PT, a Marília Reis, são primos, entendeu? Mas ela tem uma grande rejeição. Então, é um quadro em que se configura que sairão das urnas 2 grandes derrotados. Um é o governo e outro é o PT. Claro que o PT deve melhorar a performance em nível municipal, porque até 2016 o PT tinha 639 administrações. Caiu para 255, inclusive com uma derrota estrondosa em 2016, que foi a não reeleição do Haddad, que só teve 16% de votos. Perdeu em tudo quanto foi canto em São Paulo. Haddad teve menos de 1 milhão de votos. Perdeu no primeiro turno para o João Dória. Então, Gilson, o quadro é esse. Esse negócio, aí essa denúncia do Rodrigo Maia é um conjunto de interesses. É gente do Centrão querendo comprometer o Rodrigo Maia para ele efetivamente não ter nenhuma condições de virar a mesa e poder ser candidato a um terceiro mandato, que não pode, do ponto de vista constitucional, mas pode ser aprovado uma PEC e mudar esse jogo, entendeu? Então, a tendência é que ele saia da presidência, vá para o ministério, mas aí a turma do Centrão está querendo não dar nenhuma chance, não abrir nenhuma brecha para que haja aprovação de uma PEC que possibilite um terceiro mandato. Então, o jogo é esse. E, claro, aí a Lava Jato, tentando ter sobrevivido, a Lava Jato perdeu a função. Faz denúncia que é uma espécie de café requentado, é a tentativa de sobreviver em meio a esse vazio político que existe no Brasil, né? Marcos, então, a situação do Rodrigo Maia é essa. Marcos, a gente chegou aqui ao final da nossa entrevista, agradecemos demais porque você consegue dar abre, né? Então, geralmente, como você falou aí, são vários interesses e é importante que o trabalhador perceba, né, a partir da nossa live SBC, como é que esse jogo é intrincado, o interesse de cada um, porque tudo isso vai interferir no chão de fábrica. Exatamente. É para cá que vem, é para o chão de fábrica. Exatamente. A gente se fala aí, talvez, na próxima semana, nós temos uma pauta para a gente conversar aqui na live SBC. Agradeço demais a sua participação, muito boa, como sempre. Obrigada, um abraço. Obrigado, gente. Até a próxima, então. Um abraço para vocês todos aí. Até mais. Obrigada. Tchau.